Olá, está começando o Revista TST. Aqui nós te deixamos por dentro de tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. E no programa de hoje você vai ver. Pedido de aposentada estatutária para reversão ao regime seletista é rejeitado. Para a SDI2, a situação já estava consolidada e a alteração não se justificava. Itaú deve indenizar gerente com doença psiquiátrica grave após sequestros em agências. Cobranças abusivas e assaltos a agências desencadearam o problema de saúde. Município tem recurso admitido por contrariedade à jurisprudência do STF. Para a sexta turma, as teses de repercussão geral têm a mesma força das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O Revista TST já está no ar. O acesso à justiça é uma garantia prevista na lei máxima do nosso país, a Constituição. Foi com base nesse conceito que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma declaração é suficiente para ter direito à gratuidade de justiça. Basta o documento atestar que a pessoa não tem condições de pagar os custos para entrar com uma ação trabalhista. Isso se não forem apresentadas provas do contrário. A tese definida pelos ministros do TST vai ser aplicada a toda a Justiça do Trabalho. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que de cada 1.000 pessoas, 143 ingressaram com uma ação judicial no ano passado. Aqui, na Justiça do Trabalho, 64% dos processos trabalhistas finalizados em 2023 contaram com a assistência judiciária gratuita. A Constituição de 1988 assegura a todas as pessoas o direito de acesso à justiça, independentemente da situação financeira. Ou seja, nenhum brasileiro ou brasileira pode ser impedido de reivindicar direitos no judiciário por falta de recursos. A estudante de Direito Selma Francisca dos Santos é um exemplo de alguém que precisou recorrer à justiça gratuita. Para ela, sem essa garantia legal, seria necessário comprometer parte do orçamento familiar, que não é suficiente para pagar as custas de um processo. Eu acho que é um benefício muito bom, né? Porque ter acesso à justiça, de certa forma, é caro. Então, assim, é de fato um serviço essencial. Com a reforma trabalhista de 2017, o benefício da justiça gratuita ficou restrito a pessoas que recebem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência Social, ou a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. O teto definido para a gratuidade é equivalente a R$ 3.100. O juiz do trabalho, Danilo Gaspar, autor de pesquisas acadêmicas sobre o assunto, explica os desafios enfrentados com a transição. E parece que essa temática é uma temática das mais caras ao cidadão no que toca ao acesso ao poder judiciário. Porque se há um obstáculo que pode ser efetivamente intransponível com relação ao acesso à justiça, é o obstáculo das despesas processuais. Essa transição foi uma transição realmente desafiadora, porque em um dos pontos, que é a perspectiva que envolve o critério objetivo, que é o valor do salário, a gente não teve maiores repercussões. Simplesmente se alterou o critério do valor do salário, que antes da reforma trabalhista era até 2 salários mínimos. Com a grande quantidade de processos trabalhistas envolvendo a gratuidade de justiça, o assunto foi parar no Tribunal Pleno do TST como incidente de recurso repetitivo. O julgamento, que começou em outubro deste ano, tem como objetivo consolidar jurisprudência sobre os critérios para a concessão do benefício. No julgamento, prevaleceram duas vertentes. A primeira foi trazida pelo relator do caso, ministro Breno Medeiros. A perspectiva rejeita a concessão da justiça gratuita na hipótese de declaração judicial de pobreza, quando superado o limite de renda imposto pela lei. A minha conclusão no tema 21 seria que, após a entrada em vigor da Lei 3.467 de 2017, possui
direito público subjetivo à gratuidade de justiça no processo de trabalho, os trabalhadores cuja última remuneração do contrato de trabalho, que deu ensejo à reclamação trabalhista em curso, se encontre dentro dos limites do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT. A segunda corrente de interpretação foi apresentada pelo ministro Dezena da Silva em voto divergente. Para o ministro, a simples declaração de insuficiência de recursos respeita a Lei 7.115, de 1983, que trata de prova documental em caso de declaração de pobreza. A própria CLT fala em comprovar. Então, vamos utilizar como se comprovará. Aí a Lei 7.115 fala assim, dispõe sobre a prova documental, a declaração, prova, destinada a fazer prova da pobreza. Essa lei foi revogada? Não. E por que não foi? Porque é uma lei especial. E lei geral não revoga a lei especial. A CLT é uma lei ordinária, uma lei geral. Não foi revogada. O ministro Alberto Balazeiro acompanhou a divergência e fez um complemento ao voto. É ônus da parte contrária infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. E tal alegação de fato impeditivo de direito deve fundar-se na evidência de falta de pressuposto legal, o artigo 99, parágrafo 2º do CPC, ou seja, da prova concreta da possibilidade de arcar com os custos do processo, e não da sua inserção em determinado patamar remuneratório de renda. Na última sessão do Pleno de 2024, realizada em 16 de dezembro, por maioria de votos, foi fixada a tese de que o juiz deve conceder automaticamente o benefício da justiça gratuita a quem ganha até 40% do teto do INSS, caso isso esteja comprovado nos autos. O pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado nos termos da Lei 7.115 de 83, sob as penas do artigo 299 do Código Penal. A tese define ainda que cabe à parte contrária provar que o trabalhador pode arcar com as custas. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo após o incidente. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. O réu também não pode simplesmente impugnar sem provas. Porque se o trabalhador juntou uma declaração de pobreza essa, que é presumidamente verdadeira conforme previsão legal, o réu precisa juntar no processo provas que venham a infirmar o conteúdo dessa declaração, ou seja, provas que venham contrariar o conteúdo dessa declaração. E essa responsabilidade, esse ônus, é de fato do réu. O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno passa a valer, a partir de agora, para todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça Trabalhista. A seção 2 de dissídios individuais isentou o Estado da Bahia de pagar o fundo de garantia por tempo de serviço de forma retroativa a uma empregada que mudou do regime seletista para o estatutário. A repórter Michele Chiapa acompanhou esse caso e tem os detalhes do julgamento para a gente agora. Oi, Michele. Oi, Anderson. Olá, Luana. A trabalhadora foi inicialmente admitida pelo Estado da Bahia, sem concurso, pela consolidação das leis do trabalho. Com a criação do regime jurídico único do Estado, ela passou à estatutária. Na época, a mulher não contestou a mudança e se aposentou voluntariamente, mas 2 anos após se aposentar, ajuizou uma reclamação trabalhista questionando a alteração automática de regime e pedindo para receber verbas típicas da CLT, inclusive FGTS. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região considerou a mudança irregular e condenou o Estado a recolher o fundo de garantia a partir da data da transposição.
Após a decisão ter se tornado definitiva, o Estado da Bahia ajuizou a ação rescisória para anular a condenação. O pedido foi aceito pelo regional, que decretou a prescrição total da pretensão da aposentada na reclamação original. Ela, então, recorreu ao TST. Na seção 2 de dissídios individuais, a ministra Liana Schaibe sugeriu a aplicação ao caso de decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental do Estado do Piauí, a DPF 573. Nesse julgamento, o STF excluiu do regime próprio de Previdência Social do Piauí todos os servidores públicos admitidos sem concurso, mas, por segurança jurídica, excluiu os aposentados e os que já tinham condições de se aposentar até a data da publicação da ata de julgamento. Essas pessoas foram mantidas no regime próprio dos servidores do Estado. Segundo a ministra, o entendimento do STF deve nortear os casos que envolvam a criação de regime jurídico único e a consequente mudança de regime por meio de lei estadual, como no caso da Bahia. O relator, ministro Sérgio Martins, acolheu a sugestão da ministra. Ele ressaltou que o caso era peculiar, pois a trabalhadora já estava aposentada quando o STF julgou a DPF 573, o que a enquadraria na exceção prevista naquela decisão. Ainda durante o julgamento, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, frisou que o TST segue o entendimento do STF e considera a necessidade de manter situações já consolidadas para evitar insegurança jurídica. Essa jurisprudência está solidificada em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, que ressalvou a hipótese de servidor que já estivesse no regime previdenciário municipal e, com isso, não haveria compatibilidade de regimes. Assim, por unanimidade, o Estado da Bahia conseguiu anular a decisão que determinava o pagamento de FGTS à servidora aposentada. Eu volto com vocês no estúdio, Anderson, Luana. Obrigado, Michele, e bom trabalho para você. A gente muda de assunto agora para falar que o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST homologou acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a companhia aérea Latam, no valor de R$ 32.700.000. O processo iniciado em 2020 discutia a indenização pelo fim do pagamento de gratificação de habilitação em equipamentos. O acordo vai beneficiar 300 trabalhadores. Depois do intervalo, sobrinha de vítima da tragédia em Brumadinho obtém direito à indenização. A criança desenvolveu depressão e precisou de acompanhamento psicológico após a morte do tio. Às terças e quartas-feiras ocorrem as sessões das turmas do tribunal. Fique agora com alguns destaques dos julgamentos. Começamos o giro de hoje pela sexta turma. O colegiado reverteu decisão que condenava o município de Sumaré, em São Paulo, a pagar diferenças de complementação de aposentadoria. Com base em tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o caso deverá ser remetido à Justiça Comum. Essa decisão se destaca porque ocorreu após interpretação ampla de dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos entender melhor com o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Olá, Luana e Anderson. Com fundamento em lei municipal, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, havia mantido condenação imposta ao município de Sumaré relativa ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria a uma empregada pública. O município recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e sustentou que a decisão do TRT contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, de que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar. Na sexta turma, a discussão principal foi sobre o cabimento de recurso de revista no caso. Isso porque o artigo 896 da CLT, modificado pela Lei 13.015 de 2014, estabelece que o recurso de revista pode ser admitido se a decisão for contrária às súmulas do TST
ou as súmulas vinculantes do STF, que são de observância obrigatória em todas as instâncias da Justiça. O relator do caso, o ministro Augusto César, ressaltou que, embora as teses de repercussão geral não estejam entre as hipóteses listadas, há necessidade de uma interpretação ampla do dispositivo. Nós não estamos violando o artigo 896 da CLT. Na verdade, nós estamos fazendo o que fizemos lá na época da súmula vinculante, antes da Lei 13.015 modificar o texto do artigo 896, que é compreender que há uma necessidade de interpretação ampliativa, né? Se há uma tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, me parece muito razoável que nós entendamos que a admissibilidade do recurso de revista pode se dar por essa via. A ministra Cátia Arruda concordou com o relator. A rigor, não temos no ordenamento esta previsão, mas me parece que há uma construção, assim como também não tínhamos a súmula vinculante, né? Assim como não tínhamos toda essa construção. Por unanimidade, a sexta turma aceitou o recurso de revista e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda. Além disso, o colegiado determinou a remessa da ação à Justiça Comum do Estado de São Paulo. Luana, Anderson. Tá certo, Rafael. Lembrando que ainda cabe recurso dessa decisão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST e até a próxima. O Itaú Unibanco foi condenado a indenizar um gerente de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que desenvolveu doença psiquiátrica grave após a ocorrência de assaltos e sequestros em agências próximas a que ele trabalhava. A terceira turma levou em conta as condições de trabalho que contribuíram diretamente para o desenvolvimento do problema de saúde. O gerente relatou que o quadro depressivo grave foi desencadeado por 2 fatores: medo de assaltos e sequestros e cobrança de metas inatingíveis. Segundo o empregado, a relação entre a doença e o trabalho foi demonstrada por atestados e pareceres médicos. O pedido de reparação por dano moral foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, condenou o banco a pagar R$ 2.500.000 de indenização. A fixação do valor se baseou na gravidade do caso e no aspecto pedagógico e educativo da condenação. Conforme entendimento do TRT, o relatório da perícia confirmou a cobrança de metas excessivas, as ameaças de demissão e uma onda de sequestros a familiares de empregados. A psiquiatra do gerente e testemunhas confirmaram as circunstâncias e relataram que, após o sequestro de empregados numa agência próxima, teria havido orientação do Itaú para não fazer boletim de ocorrência. As testemunhas também afirmaram que não havia treinamento para situações de sequestro e assalto. Da decisão, o Itaú recorreu ao TST. O relator do recurso de revista na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, considerou que o valor fixado pelo regional não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a terceira turma, concordou com o relator. A prova relata uma situação de estresse significativa, todos sabem, com relação às questões de metas, as dispensas, o enxugamento das agências, que correspondem a exatamente o período da fusão dos 2 grandes bancos. Aqui é o banco que foi fundido no banco maior, ele trabalhava no banco menor, então certamente era o banco em que as dispensas são maiores, né? Por unanimidade, o colegiado reduziu a indenização para R$ 300 mil. Ainda cabe recurso. A Vale vai ter de indenizar a sobrinha de um empregado morto na tragédia de Brumadinho. O Almoxarife, de 38 anos, foi uma das 272 vítimas do rompimento da barragem da empresa em 2019. A primeira turma fixou a indenização em R$ 40 mil. O trabalhador prestava serviços à Vale como almoxarife. O corpo dele só foi encontrado uma semana depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Um ano depois do desastre, a sobrinha do empregado, que tinha 4 anos de idade na época e representada pela mãe, apresentou uma reclamação trabalhista pedindo indenização por danos extrapatrimoniais. A solicitação se baseou no chamado dano em ricochete.
Ele diz respeito ao prejuízo sofrido pela pessoa que é próxima à vítima direta do acidente de trabalho. Segundo o processo, a menina tinha convívio íntimo e fortes relações afetivas com o tio, que também era padrinho dela. Depois que ele morreu, a garota passou a apresentar quadro depressivo. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, aceitaram o pedido de indenização. Para o TRT, laudos médicos comprovam o diagnóstico psiquiátrico, com utilização de medicação e necessidade de acompanhamento psicológico. A indenização foi fixada em R$ 300 mil. Diante da decisão, a Vale entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, manteve o reconhecimento do dever de indenizar, mas propôs a redução do valor da indenização para R$ 40 mil. Considerando-se os elementos fáticos incontroversos nos autos e as decisões desta Corte Superior em casos semelhantes, verifica-se que o valor arbitrado pelo Tribunal Regional, de R$ 300 mil, é excessivo de forma a viabilizar a modificação do julgado para adequação a precedentes desta Corte. O relator citou precedentes em que situações semelhantes de dano em ricochete relativos a Brumadinho resultaram em indenizações no valor de R$ 20 mil a R$ 30 mil. Os ministros Hugo Scheuermann e Dezena da Silva acompanharam o voto. O valor que a Corte tem fixado gira em torno de 10% a 15% daquilo que foi fixado pelo regional, de sorte que aqui me parece mesmo que a situação de excessiva a justificar o conhecimento e provimento do recurso de revista. Nós aqui em instância extraordinária, nós apenas verificamos, e a jurisprudência consultou no sentido de majorar ou de minorar o valor, quando efetivamente esse valor se torna muito além daquilo que normalmente é fixado e dos parâmetros que são trazidos pela doutrina, principalmente a extensão do dano, a participação do causador do dano e uma série de outros fatores. Mas a jurisprudência tem um certo balizamento quanto a isso. Então, como aqui o valor efetivamente extrapola muito aqueles normalmente que são fixados nesses casos assim, é que o recurso é provido por esse aspecto. O caso transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A seguir, TST encerra ano judiciário trabalhista com balanço positivo. Durante todo o ano, foram julgados mais de 460 mil processos trabalhistas. O TST encerrou o segundo semestre judiciário de 2024. Veja como foi o desempenho da Corte durante o ano. O presidente do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, anunciou que até novembro foram julgados 469.868 processos, incluindo casos novos e recursos internos. Um crescimento de 2,97% de produtividade em relação ao ano passado. Em 2023, foram 456 mil processos julgados. O presidente do TST ressaltou o impacto das decisões do tribunal para a economia do país. Conforme dados do Relatório Geral da Justiça do Trabalho, foram arrecadados R$ 6 bilhões para o fisco, além de R$ 4 bilhões e 300 milhões de contribuições previdenciárias, e R$ 1 bilhão em imposto de renda, e R$ 498 milhões em custas processuais. O presidente do TST destacou que os números alcançados foram obtidos em razão das ações estabelecidas pela Justiça do Trabalho, conforme prevê a Resolução 325 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. A resolução dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2021-2026. A agilidade na prestação jurisdicional, a adoção de soluções consensuais e a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios. Em todos os mencionados desafios, a Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho têm avançado a passos bem largos. Em tal contexto, veja-se que a Justiça do Trabalho continua sendo o ramo do Poder Judiciário que mais conseguia, com 27,1% dos processos em primeiro grau de jurisdição, no valor de 17 bilhões no ano passado,
considerando um período de 12 meses. Foram destacados ainda acordos de cooperação técnica firmados com grandes litigantes, como a União, Correios e Caixa Econômica Federal. Em um período de pouco mais de um ano, obteve-se a desjudicialização de mais de 20 mil processos, com índice de conciliação superior a 71% no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Para buscar uma gestão mais eficiente dos processos recebidos no TST e a redução do acervo pendente, foi criada em outubro a Secretaria de Gestão de Processos. O modelo é similar ao que está em funcionamento no STF e no STJ e desempenha um trabalho de triagem e inteligência quanto às demandas que ingressam no tribunal. O objetivo é nortear ações para reduzir a litigiosidade e subsidiar as propostas de formação de precedentes vinculantes. O Tribunal Superior do Trabalho se prepara para o futuro, buscando implementar inovações estruturantes que possam quebrar antigos e menos eficazes paradigmas, substituindo-os por uma dinâmica que traga maior isonomia, segurança jurídica e eficiência do Poder Judiciário. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho suspendeu a súmula 36 do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, sobre horas extras. O enunciado do TRT estabelecia o cálculo de horas a mais de forma semanal, enquanto a súmula 85 do TST diz que quando essas horas se tornam habituais e não são compensadas, o acordo de compensação perde validade por todo o período pactuado. Ainda será definida tese jurídica vinculante sobre o assunto. O Pleno do TST aprovou 4 novos temas a serem submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Um deles se refere ao pedido de justiça gratuita no recurso ordinário. Outro assunto corresponde à análise da competência da Justiça do Trabalho para julgar pedidos de saque do FGTS feitos contra a Caixa Econômica Federal. O TST também vai avaliar se o controle das pausas para uso do banheiro, com impacto no cálculo de programas de incentivo, pode configurar automaticamente dano moral. Por fim, o colegiado deve definir em quais condições a limpeza de banheiros em locais comerciais dá direito ao adicional de insalubridade. A Federação Nacional dos Empregados de Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares, FENADADOS, e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, DataPrev, fecharam acordo coletivo de trabalho no TST. Após mediação conduzida pelo ministro Maurício Godinho Delgado, as partes entraram em consenso sobre o pagamento da participação nos lucros e resultados de 2024. O vice-presidente do TST também mediou acordo coletivo de trabalho entre o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira e a Casa da Moeda do Brasil. Ficou estabelecido reajuste salarial de 3,93%, retroativo a junho de 2024, além de pagamento de abono indenizatório único de R$ 1.500. Já está no ar o novo episódio do videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. O entrevistado é o ministro do TST, Hugo Scheuermann. Ele falou sobre a teoria dos precedentes. Para assistir ao episódio completo, basta acessar o nosso canal youtube.com/TST. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Nos acompanhem também pelas redes sociais do Tribunal. Te desejamos um feliz 2025.